E aí, tudo bem? Aqui professor Zé Arnaldo no seu canal, tire suas dúvidas de letra. Neste vídeo eu vou falar sobre as diferenças entre adjunta de nominal e complemento nominal. Este tema, campeão de audiência, foi pedido por mas pelo menos por uns 10 inscritos aqui no canal. Eu espero que seja útil para você as explicações que eu vou fazer a partir de agora. Vamos ver? Adjunta de nominal, complemento nominal. Em primeiro lugar, nós precisamos lembrar o que é cada um desses termos. Eu tenho vídeos específicos a respeito do adjunta de nominal e do complemento nominal. Por quê? Porque eu acho que a gente só consegue estabelecer as semelhanças ou as diferenças entre duas coisas quando nós conhecemos bem essas duas coisas. Eu dou até o exemplo. Eu fui professor de gêmeos algumas vezes nos meus 33 anos de magistério. Muitas vezes, quando eu tinha os gêmeos na mesma sala, eu tinha no início alguma dificuldade, mas percebia que os colegas lidavam com os dois assim sem o menor problema. Por quê? Porque os colegas estavam habituados com aqueles dois seres, com aquelas duas pessoas, e os distinguiam sem o menor problema. Eu, que estava conhecendo os dois naquele momento, tinha dificuldade no início para saber quem era um e quem era outro. Depois que eu conhecia bem o João e o José, eu sabia quem era. O João e o José sabiam as semelhanças e sabiam as diferenças entre eles. O complemento nominal e o adjunta de nominal, guardadas as devidas e abissais diferenças, são termos que parecem gêmeos, que podem ser tratados assim como gêmeos gramaticais, mas eles têm, sim, diferenças e nós vamos estabelecê-las aqui neste vídeo, tá bom? Vamos adiante. O complemento nominal, termo preposicionado que completa o sentido de um adjetivo, de um advérbio ou de um substantivo, sempre à direita deles, como está aqui nos exemplos. Olha, testemunha depois favoravelmente a ré é o termo preposicionado, favoravelmente é o advérbio. A testemunha deu depoimento favorável a ré, o adjetivo favorável está complementado pelo termo preposicionado a ré, e a testemunha depois em favor da ré, eu agora tenho um substantivo que está complementado pela expressão preposicionada da ré. Esse complemento nominal pode vir depois de substantivo, de adjetivo ou de advérbio. Já o adjunta de nominal é o termo da oração desempenhado por artigos, adjetivos, numerais, alguns pronomes e pela locução adjetiva. Ou seja, o adjunta de nominal que se parece com o complemento nominal é o adjunta de nominal representado por um termo preposicionado, por uma locução adjetiva. Então, veja, locução adjetiva você lembra, né? Lembra? Tem certeza? É preposição mais substantivo e essas duas coisas juntas têm o valor de um adjetivo. Quase sempre uma locução adjetiva pode ser substituída por um adjetivo só e está sempre à direita do substantivo. Então, repara, plano de governo, comportamento de criança. Eu poderia dizer plano governamental, comportamento infantil. Locução adjetiva de governo, locução adjetiva de criança. Então, aqui eu tenho adjunta de nominais. Então, qual é o adjunta de nominal que se parece com o complemento nominal? O adjunta de nominal representado por uma locução adjetiva. O complemento nominal que se parece com o adjunta de nominal é o complemento nominal que vem depois de substantivo. Aqui está a esquina perigosa da Avenida Gramatical com a Rua da Sintaxe. Essa é a esquina perigosa. Quando o adjunta de nominal é uma locução adjetiva, quando o complemento nominal se liga a um substantivo. Aqui, os dois termos, por serem muito parecidos e habitarem o mesmo espaço, por ocuparem a mesma posição na frase, se parecem e podem ser confundidos. Vamos ver mais sobre o adjunta de nominal. A locução adjetiva é sempre adjunta de nominal. Como é que eu reconheço a locução adjetiva? Vem sempre após um substantivo concreto, mas pode, às vezes, vir após o substantivo abstrato. Veja, cubo de gelo. Cubo é um substantivo concreto. De gelo indica do que é feito o cubo. Então, nessa acepção, de gelo é um adjunta de nominal de cubo, porque cubo é um substantivo concreto. Pastel de vento. Pastel é um substantivo concreto. De vento indica o recheio do pastel, é a adjunta de nominal. Você percebe o valor adjetivo da expressão de gelo e da expressão de vento? Corações de gelo. Aqui eu tenho uma metáfora, mas também um adjunta de nominal representado por uma locução adjetiva.
E tenho ainda cabeça de vento, outra metáfora, quer dizer desligado, sem cérebro. E é adjunta de nominal também, representado por locução adjetiva. Repara, a locução adjetiva, que sempre é adjunta de nominal, indica do que é feito, ou seja, a matéria-prima do objeto nomeado pelo substantivo concreto. Ó, o anel é o substantivo concreto, de ouro indica do que é feito o anel. Casa é o substantivo concreto, de madeira indica de que é feita a casa. Doce de coco, doce é o substantivo concreto e de coco, perdão, indica do que é feito o doce. Então tem essa propriedade semântica, a locução adjetiva que se liga a um substantivo concreto. Indicar do que é feito o objeto que é nomeado pelo substantivo. Mas pode também indicar esse termo preposicionado chamado locução adjetiva, que se liga a um substantivo concreto, a quem pertence o objeto nomeado pelo substantivo concreto. Ou pode indicar a sua origem ou a sua destinação. Por exemplo, casa de Pedro, casa é o substantivo concreto, de Pedro é a locução adjetiva que indica a posse da casa. Loja do pastel indica do pastel, qual é a destinação da loja. E flor do campo indica a origem da flor. Então, substantivo concreto, termo preposicionado depois, não tenha dúvida. Esse termo preposicionado é adjunta de nominal, representado por uma locução adjetiva. O que faz a locução adjetiva nesses casos? Indica do que é feito o objeto nomeado pelo substantivo concreto, a quem pertence a sua origem ou a sua destinação. Há um outro caso do adjunta de nominal relacionado a substantivo concreto ou abstrato. Quando eu posso, no caso do substantivo abstrato, pegar o termo preposicionado e substituí-lo por um adjetivo só, eu confirmo que esse termo preposicionado é uma locução adjetiva e as locuções adjetivas são sempre adjuntos adnominais. Veja, paixão não é um substantivo concreto, é um substantivo abstrato. De adolescente é um termo preposicionado. E aí, professor Zé Arnaldo, o que eu faço? Será que eu posso substituir de adolescente por um adjetivo só? Eu poderia dizer paixão juvenil. Essa substituição confirma que de adolescente é uma locução adjetiva. Então eu tenho aí uma adjunta de nominal. Amizade de irmãos ou entre irmãos, eu poderia dizer amizade fraternal ou fraterna. Atração da noite, eu poderia dizer atração noturna. Então, nesses três casos, eu tenho locuções adjetivas e tenho adjuntos adnominais. Se você ainda tem dúvida sobre substantivo concreto ou substantivo abstrato, eu lhe dou aqui uma dica, coisa que eu sempre disse para os meus alunos de todos os níveis em sala de aula. Substantivo concreto é aquilo que a gente pode absorver pelos sentidos, ou seja, que a gente pode ver, que a gente pode cheirar, que a gente pode provar, que a gente pode ouvir ou que a gente pode tocar. Se passa por esse crivo dos sentidos, o substantivo é substantivo concreto. Se não, é abstrato. Está claro isso? Vamos adiante. Agora eu tenho o complemento nominal e adjunta de nominal estabelecendo as semelhanças entre eles. Você já viu, posicionam-se sempre à direita do substantivo. A vinda de Petrópolis foi tranquila. As ruas de Petrópolis são arborizadas. Qual é a diferença aqui se os dois estão à direita? É que as ruas é substantivo concreto. Ao lado do substantivo concreto, sempre adjunta de nominal. Então, de Petrópolis em cima é complemento nominal, de Petrópolis embaixo é adjunta de nominal. Uma outra semelhança é que eles exigem uma preposição igual em geral de. Veja, a explicação do fenômeno chocou a plateia, a explicação do professor chocou a plateia. Aqui eu não tenho, por enquanto, como distinguir um e outro termo, porque eu tenho substantivo abstrato, repara, e depois eu tenho um termo preposicionado. Neste momento da aula eu ainda não posso distinguir os dois, mas nós vamos fazer essa distinção rapidamente. A única diferença que eu tenho está aqui. Fenômeno é um ser inanimado, professor é um ser animado. Professor é ser animado? Há controvérsias. Depende do professor. Agora, será complemento nominal se nós transformarmos o substantivo abstrato em verbo? Porque o substantivo abstrato ali, explicação, é originário de um verbo, do verbo explicar. Repara, qual é a atitude de fenômeno em relação à explicação? É uma atitude passiva ou é uma atitude ativa? Ou por outra, o fenômeno explicou ou o fenômeno foi explicado? O fenômeno foi explicado, então a atitude do fenômeno é passiva em relação à explicação. Logo, do fenômeno é complemento nominal. Então, olha, depois do substantivo abstrato originário de verbo,
eu tenho que perceber qual é a atitude do termo preposicionado. Se ela é ativa ou passiva em relação à ação. Se for passiva, é complemento nominal. Logo, você já intuiu, inteligentíssimo que é, você percebeu que será adjunta de nominal se a atitude desse termo for ativa em relação à ação que é expressa pelo substantivo abstrato. A explicação é um substantivo abstrato. O professor explicou ou foi explicado? Explicou. Então, a atitude do professor é ativa. E quando a atitude desse termo que está preposicionado é ativa, ele funciona como adjunto adnominal. Vamos ver outros casos. Olha, a invenção do avião foi útil à humanidade. A invenção do cientista foi útil à humanidade. Qual é o substantivo abstrato? Invenção. O avião foi inventado. Então, a atitude do avião é uma atitude passiva. E a invenção do cientista foi útil à humanidade. Do cientista tem uma atitude ativa, agentiva em relação à invenção. Então, na frase de cima do avião é complemento nominal. Na frase de baixo do cientista é adjunto adnominal. Vamos ver mais? Olha esse exercício que eu trouxe para você. A denúncia do ministro causou espanto. Olha, aqui nós temos um problema. Nós temos um substantivo abstrato e um termo preposicionado. Nesses casos, o que eu acabei de dizer para você? Você tem que olhar aqui para o ministro e saber ou descobrir se ele é ativo ou passivo em relação a esta ação aqui, que é de denunciar. Ou seja, o ministro denunciou ou foi denunciado? Eu não sei. Eu preciso do contexto dessa frase para saber se o ministro é ativo em relação a denunciar ou é passivo em relação a denunciar. Se eu tenho depois dessa frase uma frase como ninguém sabia que ele estava envolvido em corrupção, agora fica claro, o ministro foi denunciado. Se ele foi denunciado, ele tem uma atitude passiva em relação à denúncia, então do ministro é complemento nominal. Se eu tenho a mesma frase, a denúncia do ministro causou espanto, você viu que denúncia é um substantivo abstrato, do ministro é um termo preposicionado, mas eu não sei ainda se do ministro é ativo ou passivo em relação à denúncia. Mas eu tenho a seguinte frase depois de a denúncia do ministro causou espanto. Ele foi corajoso ao contar a verdade. E aí? Agora você percebe que a atitude do ministro em relação à denúncia é uma atitude ativa, ou seja, ele denunciou. Nesses casos, o termo preposicionado funciona como adjunto adnominal. Queria chamar a sua atenção para essa outra frase aqui, ó, a substituição do técnico revoltou a torcida. Gente, um substantivo abstrato, um termo preposicionado. Eu não tenho como saber se o técnico substituiu ou foi substituído. Eu preciso de um contexto. Se depois dessa frase eu tenho lá, a torcida gosta muito do treinador e não queria a sua saída, fica claro então que o técnico, na verdade, foi substituído. Então, a atitude dele em relação à substituição é passiva. Logo, nesses casos, você já aprendeu que o termo preposicionado funciona como complemento nominal. Se eu tenho a mesma frase, a substituição do técnico revoltou a torcida, substantivo abstrato mais termo preposicionado, e logo depois eu tenho a torcida vaiou quando o treinador tirou o atacante, aí nós percebemos que a atitude do técnico é ativa em relação a substituir. Se é ativa, do técnico funciona como adjunto adnominal, meu filho, meu garoto. Mais uma vez, eu tive a honra, o orgulho, a alegria de estar com você em mais esta videoaula de língua portuguesa aqui no seu canal. Tire suas dúvidas de letra, por favor. Se você gostou, clica na mãozinha de like, clica no sininho para receber notificações e se você puder me ajudar, indique este canal para pessoas que você acha que estejam precisando de informações sobre a nossa dadivosa, generosa, majestosa língua portuguesa. Um beijo para você, fique com Deus, até a próxima, bons estudos!